Oi gente, eu sou Juliane Félix, nutricionista clínica funcional e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre as alterações da tireoide. Já falamos da importância dessa glândula e eu quero mostrar para vocês que ela não pode estar alterada, nem lenta demais, nem rápida demais. Então vamos falar um pouquinho sobre essas alterações. A primeira alteração é o hipotireoidismo, quando essa glândula está lenta. Ela é caracterizada quando a tireoide não está produzindo os hormônios da tireoide de forma suficiente. Ela se apresenta com os sintomas de uma tireoide hipoativa, desajustada, eu já expliquei para vocês em vídeo anterior. E quando seus valores laboratoriais estão alterados, ou seja, um TSH mais alto, geralmente acima de 3, o paciente já apresenta clinicamente sintomas dessa tireoide lenta, e um T3, T4 que ainda se encontram ou normais ou baixos. Quando estão um T3, T4 ainda estão normais, mas um TSH alto, a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Mas quando esse TSH está alto e um T3, T4 baixos, a gente já caracteriza como um hiperclínico, tá? Então, muita gente tem um hipo subclínico e nem imagina. E tem clinicamente todos os sintomas dessa tireoide desajustada. Por isso a importância de buscar ajuda, tá bom? É muito importante que a gente sempre se relacione com os valores ideais desses parâmetros, em valores ideais dentro do valor de referência. Tentar deixar sempre um TSH entre 0,5, 0,8 a 2,5, um T4 livre, que é a sua fração livre, que realmente vai atuar entre 1 e 1,5, um T3 livre entre 3 e 3,5 e um T3 reverso, que é esse T3 inativo, sempre de preferência abaixo de 0,25. Isso são valores ideais dentro do valor de referência. Quanto mais vocês se encontrarem nesses valores, melhor vocês vão se sentir, tá? Dentro desse hipotireoidismo, existe uma doença autoimune chamada de tireoidite Hashimoto. Quanto ao diagnóstico do Hashimoto, ele se baseia justamente na presença desses anticorpos, não só na enzima tireoperoxidase, como também a presença de anticorpos nessa tireoglobulina. É interessante também pedir exames de imagem, que o médico vai solicitar isso, corroborar com a clínica desse paciente, para se basear no fechamento desse diagnóstico, tá bom? Mas lembrando, a doença autoimune o paciente herda e o estilo de vida vai lá e puxa o gatilho. Por isso que a gente precisa ter um estilo de vida mais saudável para adormecer, vamos dizer assim, essa doença autoimune. Quais são as principais causas, Juliane, de um hipotireoidismo? Genética, alimentação ruim, deficiências nutricionais, excesso de toxinas, estresse crônico, ansiedade crônica, radiação, remoção da glândula e até mesmo efeitos colaterais de alguns medicamentos usados de maneira exacerbada, tá bom? Contraposto ao hipotireoidismo, nós temos o hipertireoidismo, essa glândula trabalhando de maneira desordenada. E o diagnóstico do hiper, ele é feito justamente também através de exames, e a causa mais comum geralmente vem a doença de Graves, que é uma doença autoimune também, tá? Tão quanto o Hashimoto, mas que tem mais relação com o hiper. É uma doença autoimune caracterizada quando também o sistema imune produz anticorpos para atacar os receptores desse TSH, chamado de TRAB. Por isso que a gente geralmente pede exames chamados de avaliar os anticorpos anti-TRAB, para avaliar a presença ou não de uma doença autoimune referente ao hipertireoidismo, que é a doença de Graves, tá bom? E as principais causas: nódulos na tireoide, excesso de iodo ou excesso do T4 medicamentoso, que geralmente é prescrito e está colocado de maneira errada, ou em dose muito alta, por exemplo. Então, o iodo no Hashimoto ou até mesmo no Graves, ele não é feito de maneira exacerbada. A gente tem que ter um cuidado muito grande na prescrição desse suplemento, de preferência na forma de algas, tá? Quais são os sintomas que eu posso observar e desconfiar se esse paciente tem um hipertireoidismo? Ele é o oposto do hipo, não esqueçam disso. Então, são pacientes muito mais ansiosos, nervosos, irritados, têm muita fadiga, muita fraqueza, emagrecem muito rápido, muita sudorese, dificuldade de adormecer, porque como o metabolismo está muito acelerado, ele está ligado ali no 420. O metabolismo acelerado, ele é justamente o oposto do hipo. Os olhos também podem estar saltados, que é uma característica muito comum do hiper, diarreia, por esse peristaltismo estar extremamente acelerado, e a formação do famoso bócio também, que é aquele crescimento aqui da glândula que a gente caracteriza de quem tem hipo. Mas o hiper é muito mais incomum do que o hipotireoidismo, tá bom? Já que a gente falou de nódulos na tireoide, não pense que isso é uma coisa difícil de se encontrar, muito pelo contrário. Estima-se que 80% da população tem uma grande chance de desenvolver esses nódulos, né? Muitas vezes benignos, quase sempre benignos, e tem muita relação com o estilo de vida. Então, as principais causas da presença desses nódulos na tireoide são o excesso ou a deficiência de iodo. A gente pode avaliar nesse paciente essa deficiência de iodo através da tireoglobulina, que é um marcador indireto da deficiência de iodo. Mesmo por lei federal, a gente tem um sal iodado, nosso sal tem que ser iodado, mas esse iodo do sal ele não consegue ser muito bem absorvido. Um TSH elevado demais, uma resistência à insulina ou pré-diabetes, um Hashimoto e níveis de estresse muito alto. Então, são os principais fatores que
ajudam, né? Colaboram para a presença de nódulos, mesmo que sejam benignos nessa tireoide. E a necessidade de acompanhamento médico é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curte aqui, convida os amigos para assistir e até a próxima.